Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Yehoshua Mashiach, o Eterno, é a nossa salvação. Lendo Josué 9, aprendemos muitas lições. E eu quero destacar aqui duas dessas lições. A primeira é que devemos sempre consultar ao Eterno Deus. Nós devemos consultar ao Eterno Deus. Josué e os líderes de Israel sofreram as consequências por não consultarem ao Senhor dos exércitos de anjos. Somente o Eterno sabe qual a melhor decisão a se tomar diante de qualquer situação. Por isso, nós, como suas criaturas, devemos pedir a orientação do nosso Criador, pois Ele nos formou e sabe o que é melhor para cada um de nós. Está escrito: porque o Eterno Deus, o nosso Pai, é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Deus, o Criador, criou tudo o que existe e sabe o que vai acontecer com tudo que criou. Ele observa tudo e conhece cada detalhe. Deus é onisciente. Isso significa que não há nada que Ele não conheça. Vamos ler sobre o erro que Josué e os líderes de Israel cometeram. Está escrito, Josué capítulo 9, a partir do versículo 3. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai e elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas, e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel: viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles heveus: como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês? E eles disseram a Josué: seremos servos de vocês. Josué perguntou: quem são vocês? De onde vieram? Eles responderam: viemos de um país muito distante. O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno, o seu Deus. Tudo que ele fez no Egito e aos 2 reis amorreus, a leste do Jordão, o rei Seom de Esbom e o rei Og de Bassã, que reinava em Astarote. Nossos líderes e todo o povo de nosso país nos disseram: preparem mantimento para a viagem, vão se encontrar com esse povo e digam a eles: seremos escravos de vocês, mas façam um acordo conosco. Vejam, este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem e partimos para encontrar vocês. Agora está seco e esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando a enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil. Os homens de Israel, lá no versículo 14, irmão, de Josué capítulo 9. Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Vou repetir, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Por isso Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles. Os líderes da comunidade fizeram um juramento. No versículo 14, diz que eles não consultaram o Eterno sobre o assunto. Tudo que você for fazer, ore a Deus antes, meu irmão. Esse é o ensino do Espírito Santo para você hoje. Ore a Deus antes. Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar, apresentar, significa que foi entregue a Ele, aos cuidados dEle, para que Ele faça como lhe aprouver. O Pai é soberano. Ele vê o que não somos capazes de ver. Ele pode ouvir
o que os nossos ouvidos não são capazes de ouvir. Por isso, não lamente quando o Eterno fechar uma porta em sua vida. Acredite, foi para o seu próprio bem. Pois eu creio, como diz a palavra gloriosa do nosso Salvador, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao eterno Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus e Yehoshua, se você entregou a sua vida para o Senhor comandar, você pode sofrer, chorar, mas lá na frente você dará glória a Deus por ter passado por tudo aquilo. Porque se você não tivesse passado pelo processo da dor, você não daria o valor que você dá hoje para o que Deus lhe concedeu. E tem gente que só dá valor depois de perder a bênção. E isso é muito triste, irmãos. Agora, saber dar valor antes e depois da bênção é algo maravilhoso para você. Tudo que formos fazer, temos de orar antes ao Eterno. Sem a direção do nosso Pai, nós vamos sofrer as consequências. Sejamos humildes em pedir a ajuda do Eterno. Confiar em nós mesmos é correr o risco de sofrer grandes decepções. Está escrito, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, lembrem-se do Eterno, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, versículo 18. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Josué e os líderes de Israel foram enganados pelos gibeonitas por não terem consultado ao Eterno nosso Pai. E ali tiveram de suportar o inimigo, agora escravo deles, pois não podiam quebrar o juramento feito diante do Criador e Salvador dos homens. Meus irmãos, observem como o juramento feito diante de Deus é algo sério e sagrado. Vejam o valor de uma aliança. Você que é casado, ouça como devemos honrar a nossa aliança de casamento feita perante o Senhor. E está escrito, Mateus 19, a partir do versículo 4, no começo Deus criou o homem e a mulher, e que um homem deve deixar seu pai, sua mãe, e unir-se para sempre a sua esposa. Os dois se tornarão um. Não mais serão dois, mas um. E nenhum homem pode separar o que Deus ajuntou. 1 Coríntios 7, do versículo 10, 11, 27 e 39. Aos casados ordeno, não eu, diz o apóstolo Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Você tem esposa? Não procure separar-se dela. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, ou seja, você que tem o conhecimento da fé cristã, você que crê em Jesus, você tem que casar com uma pessoa que também confesse a mesma fé que a sua. Esse é o mandamento bíblico.
casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Eterno, o Deus de Israel. Eu odeio o divórcio, diz o Eterno. E também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, tenham bom senso, não sejam infiéis. Meus amados irmãos que são casados, honrem suas alianças de casamento, que foram feitas perante o Criador e Salvador dos homens. É muito sério e grave a quebra de uma aliança. Isso pode causar a morte da sua alma. Alianças feitas diante do Eterno se torna algo sagrado. Por isso Josué preferiu sofrer o prejuízo de ter de suportar o inimigo como seu escravo ao descumprir o que havia prometido diante do Eterno. Josué teve temor ao Criador. E todos aqueles que amam ao Eterno com sinceridade procuram em seus compromissos ter temor perante o Senhor dos Exércitos de anjos. O Eterno Deus fez com que os homens do passado uma aliança em forma de circuncisão e aquele macho que descumprisse essa aliança atrairia a morte sobre si, pois uma quebra de aliança, que é algo sagrado, é muito grave. Gênesis 17, versículo 14, vamos ler. E o macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto, ou seja, quebrou a aliança que fez comigo, foi infiel, descuidado. Não podemos ser negligentes com as nossas alianças feitas diante do nosso Pai. A aliança de casamento é algo tão sagrado, irmãos, que o Eterno diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto o Eterno Deus julgará os imorais e adúlteros. Hebreus 13, versículo 4. Josué errou em não ter consultado ao Eterno Deus como deveria, mas acertou em honrar a aliança que fez perante ao Eterno. Mesmo que fosse uma aliança ruim no aspecto de ter de suportar o inimigo vivo, ele e os líderes de Israel não quebraram a aliança feita, pois tinham consciência que lhes haviam jurado pelo Eterno, o Deus de Israel. Você, homem, quando se casou no altar do Senhor, você fez um juramento à sua esposa, e você, mulher, fez um juramento ao seu marido. Não quebrem essa aliança. Honrem a aliança feita diante do Eterno, o Deus único e verdadeiro, para que vocês possam desfrutar de uma vida plenamente abençoada e não amaldiçoada. Escolham a vida e não a morte. E para encerrar, eu quero ler para os irmãos o que está escrito em Josué, capítulo 9, direto da Bíblia hebraica, a Taná, irmãos. Eu vou ler para os irmãos o capítulo inteiro de Josué 9, direto da Bíblia hebraica. Diz assim: E quando ouviram isto, todos os reis que estavam do outro lado do Jordão, nas montanhas, nos vales e em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, o Iteu, o Emorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu, juntaram-se para guerrear contra Josué e contra Israel de comum acordo. E os habitantes de Givon, os gibeonitas, em outras versões, ouviram que Josué havia feito a Jericó e a Ai, e agiram também com astúcia, com engano, e foram e fingiram ser mensageiros, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rachados e cerzidos, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupa gasta sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho estava seco e borolento. E eles foram a Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, agora fazei uma aliança conosco. E os homens de Israel disseram aos Iveus, os gibeonitas, em outras versões:
Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? E disseram a Josué: Somos teus servos. E Josué disse-lhes: Quem sois vós e de onde viestes? E lhes disseram: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Eterno, teu Deus, porque ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, além do Jordão, a Sihon, o rei de Hesblon, e a Og, o rei de Basrã, e Astarote. E nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra falaram-nos, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao seu encontro de Israel. E disse-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Este nosso pão, tomá-lo quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E agora ei-lo seco e borolento. E estes odres de vinho que enchemos eram novos, ei-los rachados, e estas nossas roupas e nossos sapatos estão gastos por causa do caminho muito longo. É que eles estavam mentindo, né, irmãos? E os homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Eterno. O versículo 14 de Josué 9 fala o erro, né, que muitos de nós cometemos no dia a dia. Não pediram conselho ao Eterno. Continuando. E Josué fez paz com eles e fez uma aliança com eles para preservar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao fim de 3 dias, depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos próximos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel avançaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. E suas cidades eram Givon, Quefira, Beerot, Quirafe e Yearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação, os líderes de Israel, lhes haviam jurado pelo Eterno, o Deus de Israel. Ou seja, aqui eles honraram, né, a aliança, o compromisso que eles fizeram diante do Eterno, mesmo sofrendo as consequências. Eles se lembraram da aliança que eles tinham feito perante o Senhor. Sendo assim, eles não poderiam mais atacar aquele povo, o inimigo deles, que agora se torna escravo deles. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Eterno, o Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. E todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhe juramos pelo Eterno, o Deus de Israel, e agora não podemos tocá-los. Isto lhes faremos, daremos a eles a vida para que não haja ira sobre nós. Quando você quebra uma aliança que você fez na presença de Deus, você está provocando a ira de Deus sobre a sua vida, sobre a sua alma. E eles disseram para o povo, porque o povo reclamou, para que não haja ira sobre nós por causa do juramento que lhes prestamos. E os príncipes disseram-lhes que vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué chamou-os e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Nós somos de muito longe de vós, sendo que morando vós no meio de nós, e agora sereis malditos, e dentre vós não deixareis de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. E responderam a Josué e disseram: Porque foi anunciado aos teus servos que o Eterno teu Deus ordenara a Moisés, Moshe, seu servo, dar-vos toda essa terra e destruir todos os habitantes da terra diante de vós. Então tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, e fizemos esta coisa. E agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto, que nos faça.
e lhes fez assim e os livrou da mão dos filhos de Israel e não os mataram, por causa da aliança que eles tinham feito, né? E Josué os fez naquele dia rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Eterno, até hoje no lugar que escolheste, no lugar que escolhesse. Então, irmãos, devemos honrar a nossa aliança. Quem quebra a aliança feita na presença do Senhor é algo muito sério, muito grave, porque uma vez que você faz um compromisso na presença de Deus, aquilo se torna sagrado. E se você quebrar a sua aliança, você estará causando a ira de Deus. Honre a sua aliança, honre o seu casamento. Fique na paz, irmãos.